Olá, esse é o EcoSenado e você vai ver nessa edição. O lixo eletrônico cresce entre os maiores desafios ambientais do planeta. São milhões de toneladas jogadas na natureza todos os anos. Países pobres viraram depósito dos rejeitos eletrônicos das nações desenvolvidas, uma ameaça à saúde de milhares de pessoas que vivem de depenar equipamentos descartados. O Brasil ainda engatinha nos conceitos de logística reversa e da economia circular. Entrevistamos Pedro Zucchi, doutor em Economia Aplicada da Universidade de Brasília. No quadro Ideias Verdes, a usina elétrica que usa uma bateria de areia para fornecer calor e água quente aos moradores de uma cidade da Finlândia. E a horta submersa que mostra que o futuro da agricultura pode estar no fundo do mar. Quase 60 milhões de toneladas do chamado lixo eletrônico são produzidas anualmente pelo mundo. Menos de 1/5 disso é reaproveitado ou reciclado. São bilhões de dólares em metais de alto valor desperdiçados. Agbogblosh, a oeste de Accra, capital de Gana, na África. Ali fica o maior depósito de lixo eletrônico do mundo. Um desafio ambiental em escala global que expõe também os desequilíbrios entre os países ricos e pobres. Pequenas fogueiras queimam eletrônicos descartados pelos consumidores dos países desenvolvidos. Computadores, telas de TVs, notebooks. Para os catadores retirarem os metais valiosos, eles queimam as capas plásticas dos equipamentos. A fumaça está repleta de substâncias tóxicas. A remoção dos metais é feita com uma forma rudimentar e perigosa de reciclagem. As imagens, cedidas ao EcoSenado por Vanessa Camby, youtuber escocesa de ascendência ganesa, mostram que o gigantesco lixão que garante o sustento de centenas de famílias é também um risco à saúde e um dos retratos das desigualdades globais. Os números do lixo eletrônico vêm crescendo em ritmo acelerado. Há menos de 10 anos, a produção mundial era de 37 milhões de toneladas. Um estudo feito pela Organização das Nações Unidas projetou que o total terá dobrado até o final da década. Como em tantos outros desafios ambientais, o problema não é causado e tampouco afeta de modo igual todo o planeta. A Ásia responde por quase a metade do lixo eletrônico à frente das Américas e da Europa. A África e a Oceania produzem muito pouco, mas o continente africano é quem tem sido o destino principal para a remessa desses resíduos. Eletrônico é o seu celular? Não, eletrônico é a máquina de lavar roupa. Eletrônico é qualquer componente que a gente utiliza com energia elétrica para transformar. Então, todos eles são elementos e são eletrônicos. Então, o descarte de eletrônicos começa do fogão, da geladeira, e agora, no novo ciclo, as placas solares, né? Então, nós temos todos esses componentes para pensar o melhor descarte, como fazer. Então, são produtos que não devem ir para o aterro sanitário, não devem ser descartados como rejeito, antes de passar por um processo de reutilização, de recondicionamento e de reciclagem. Concebida para reduzir o fluxo de resíduos perigosos entre os países, a Convenção Internacional de Basileia proibiria também a chamada exportação do lixo eletrônico. Mas esse material ainda circula livremente em muitas partes do globo, se aproveitando de uma brecha no texto. Não seria lixo eletrônico, mas sim peças para serem reaproveitadas. Hoje sabemos que dos cerca de 55 milhões de toneladas de lixo eletrônico gerados por ano, apenas de 10 a 20% são enviados para o hemisfério sul. E não é tudo lixo eletrônico. Há muitos produtos destinados à reutilização, porque o negócio é basicamente impulsionado por interesses econômicos vindos do sul. Também existe uma grande procura por esse tipo de resíduo como forma de acesso mais fácil e mais barato a esses equipamentos. Isso evita que essas pessoas fiquem desconectadas das inovações tecnológicas. Essa exportação dos produtos descartados segue sempre um sentido.
dos países ricos para as regiões mais pobres. A lógica econômica prevalece. Afinal, o lixo eletrônico gerado em 2020 representava nada menos que 57 bilhões de dólares em metais como ouro, cobre, prata e paládio. Menos de um quinto desse total foi recuperado. Essas remessas são problemáticas porque a maioria dos países recebedores ainda carece da infraestrutura para tratar adequadamente o lixo eletrônico no final da vida útil dos produtos. O que vai muito além da coleta requer um pré-processamento adequado. Isso significa uma desmontagem manual das máquinas. Exige também um processamento final adequado, com a última etapa na chamada mineração, buscando coletar materiais valiosos desse lixo eletrônico. E essa é uma parte crítica, porque essa infraestrutura não existe em muitas áreas do mundo. O Programa das Nações Unidas já afirmou em um relatório que a cada ano, de 60% a 90% do lixo eletrônico do mundo são comercializados ilegalmente ou simplesmente descartados. Na província de Guangdong, na China, por exemplo, a reciclagem de lixo eletrônico é um negócio multimilionário. Até pouco tempo, 8 em cada 10 moradores da cidade de Guyu ganhavam a vida desmontando eletrônicos antigos, especialmente celulares e computadores, para vender componentes no mercado ilegal. Faz todo sentido fazer a remessa internacional de equipamentos reutilizáveis, se for para compensar a extensa pegada de carbono deixada pelo intensivo uso de recursos naturais na produção de tais mercadorias. Mas essa remessa só deve ocorrer se realmente existir no local uma infraestrutura para tratar adequadamente esses equipamentos no fim da vida útil. Porque o fim da vida útil será alcançado mais cedo quando o equipamento for enviado para reutilização. Para os organismos internacionais, já passou da hora desse cenário mudar. Estamos fazendo uma sujeira no nosso mundo. É hora de limpar. Vamos trabalhar para construir um futuro circular sem resíduos para as pessoas e para o planeta. Os próprios poluidores devem ser os primeiros. Aqueles que geram resíduos devem projetar produtos e serviços que consumam menos recursos naturais e materiais. Precisam gerenciar de forma inteligente todos os resíduos criados em cada um dos estágios do ciclo de vida de seus produtos e encontrar maneiras criativas de prolongar a vida útil dos produtos que vendem. E precisam também investir em sistemas de gestão de resíduos, de recuperação e de reciclagem em todas as comunidades onde eles estejam atuando. Resíduos eletrônicos podem conter substâncias tóxicas e metais pesados, capazes de contaminar o solo, a água e os alimentos, com impactos tanto no ambiente quanto na saúde humana. Muitas pessoas estão expostas aos efeitos de diversas substâncias perigosas, incluindo chumbo, cádmio, mercúrio e também poluentes orgânicos persistentes, o que chamamos de POPs, que têm impactos severos na saúde humana. Em muitos países, mulheres e crianças representam até 30% da força de trabalho no processamento bruto de lixo eletrônico e são particularmente vulneráveis. Quando mulheres e meninas são afetadas dessa forma, são mães da geração de hoje e de amanhã. Nosso futuro comum também é afetado. Para mudar, é preciso um esforço global. De um lado, os governos atuando na legislação e no incentivo à mudança de mentalidade, inclusive entre os consumidores. De outro, as indústrias, que devem modificar processos e cadeias produtivas, privilegiando o que é mais sustentável. Temos que investir maciçamente na capacidade dos países, cidades e prefeituras de desenvolver e ampliar sistemas e políticas modernas de gestão dos resíduos, que incentivem as pessoas a reutilizar e reciclar tudo, das garrafas plásticas aos produtos eletrônicos antigos. Várias legislações já adotam a chamada responsabilidade estendida do produtor, o que é um bom caminho, porque de toda forma exige que os consumidores tomem a iniciativa de devolver os produtos antes do descarte.
Também é preciso que os governos tomem medidas para comprar produtos mais ecológicos e que levem em conta nessas aquisições se estão comprando equipamentos que possam ser tratados adequadamente no final de seu uso, consertados para uma extensão da vida útil, etc. Temos uma grande oportunidade de encontrar novas maneiras de reutilizar, redesenhar e reciclar esses produtos. Quando fazemos isso, podemos apoiar e forjar uma geração de empregos verdes e fomentar a economia circular com modelos de negócios inovadores e sustentáveis. E quando resolvemos o desafio do lixo eletrônico, contribuímos para proteger a biodiversidade e enfrentar mudanças climáticas. O papel do consumidor é mesmo fundamental. Uma das soluções apontadas para reduzir o lixo eletrônico no futuro já é bem conhecida, mas vai exigir um certo desprendimento de todos nós. Desmaterialização. A ideia é muito mais simples do que o nome. Não compraremos mais o produto em si. Nós compraríamos o serviço que o produto oferece. Isso significa que no final do dia, o fabricante é responsável por receber de volta o equipamento em fim de vida. Não seria mais obrigação do consumidor. E a indústria também teria interesse em projetar o equipamento de forma mais inteligente, para que ela possa, com facilidade, coletar novamente materiais valiosos, componentes para reutilização, etc. Já vemos vários exemplos dessa mudança em andamento. Há aplicativos para ouvir música, bicicletas de aluguel, produtos e espaços compartilhados. Para o futuro ter menos lixo eletrônico, vamos precisar saber conjugar mais o verbo usar do que o verbo comprar. Daqui a pouco no Ecosenado, o Brasil investe em pontos de coleta e a indústria caminha para adotar cada vez mais a logística reversa. O Congresso Nacional de Manguezais será realizado nesse ano em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, para celebrar o Dia Mundial de Proteção aos Manguezais. O objetivo é incentivar o conhecimento e a troca de ideias para estimular a conservação e o manejo sustentável desses ecossistemas. Promovido pela ONG Guardiões do Mar, o Congresso vai reunir cientistas, educadores, comunidades tradicionais e representantes do governo e da sociedade civil. As inscrições são gratuitas. Para mais informações, acesse guardiõesdomar.org.br. Nos últimos 3 anos, quase 4.000 ecopontos conseguiram recolher 1.300 toneladas de lixo eletrônico no Brasil. Mas ainda é uma gota no oceano, naquele que é o 5º país que mais produz esse tipo de resíduo. O Brasil tem em vigor, desde 2010, uma política nacional de resíduos sólidos. Em janeiro do ano passado, o governo federal instituiu o Programa Nacional de Logística Reversa. 2 entidades trabalham para formar a cadeia da indústria de eletrônicos e eletrodomésticos, do setor de reciclagem e do consumidor. A gente tinha dispersos vários sistemas de logística reversa, cada um com seu site, com seu mapa de onde entregar os produtos. Então, à medida que a gente integra tudo isso num portal único, o consumidor pode entrar, colocar o CEP dele e ver aonde tem um coletor de lâmpadas, aonde tem um coletor de eletroeletrônico, aonde descartar suas embalagens, aonde descartar o seu vidro, tudo de uma forma sistematizada. Então, ele trouxe essa integração também para ajudar o próprio cidadão a saber aonde descartar e também para o Ministério para poder ter um monitoramento de uma forma única. Existe uma obrigação legal para aqueles que fabricam, importam, distribuem ou comercializam produtos eletroeletrônicos dentro do país, que é implantar um sistema de logística reversa desses produtos no pós-consumo, ou seja, restituí-los para que sejam reaproveitados os materiais. E existem 2 formas das empresas elas cumprirem com essa obrigação legal. Elas podem criar um sistema individual, arcando com todos os custos, implementando isso em todo o país, ou participar de um sistema coletivo, como é o caso da Green Electron, em que as empresas se associam e elas dividem esse custo. O custo é rateado entre todas as empresas. O país já dispõe de 5.000 pontos de coleta do lixo eletrônico em mais de 1.200 cidades. O desafio é conscientizar quem vende e produz, mas também quem compra e quem descarta.
levar o conhecimento para a indústria de equipamentos eletroeletrônicos e os importadores desses produtos também, a importância da logística reversa, a importância de se fazer o retorno adequado desses produtos para que possa dar uma destinação ambientalmente adequada para cada um deles. Além desse esforço com a indústria, nós também temos um esforço muito grande em levar essa conscientização para a população em geral, para ela entender quais são os riscos de você fazer um descarte inadequado e quais são os benefícios de você fazer um descarte adequado, reaproveitando os materiais como uma matéria-prima para novos produtos. 1.300 toneladas de lixo eletrônico deixaram de ser descartadas no ambiente em 2021. 75 vezes mais do que 2 anos antes. Um expressivo salto, mas ainda muito pouco em relação ao total produzido. 2 milhões de toneladas anuais. Um grande problema que a gente tem enfrentado é em relação ao potencial de recuperação desses materiais também. No Centro de Tecnologia Mineral, fizemos o diagnóstico de mineração urbana de resíduos eletroeletrônicos em parceria com o Ministério de Minas e Energia, e esse diagnóstico identificou mais de 450 empresas, mas apenas 10% dessas empresas elas têm realmente o potencial de recuperação de materiais e provisão, então, de valor para a sustentabilidade dessa cadeia produtiva. Para uma indústria ser considerada realmente sustentável, ela tem que pensar desde a concepção do produto. Ou seja, se esse produto ele já está sendo concebido pensando numa futura desmontagem, uma facilidade de desmontagem e um reaproveitamento dos materiais que constituem esse produto para uma reciclagem e para a restituição dessa matéria-prima reciclada na fabricação de um novo produto. Muita gente ainda guarda o eletrônico ali que se trocou dentro da gaveta, então esse também é um item muito importante, né, que afeta muito o eletroeletrônico e o atingimento da meta de coleta, né? As pessoas precisam entender que faz sentido você descartar, que ele volta para o ciclo produtivo, né, e que reduz a pressão nos recursos naturais. O fato é que resíduos eletrônicos são muito complexos. Além dos metais de valor que você pode minerar, você encontra plásticos e diversos tipos de polímeros, parafusos e outras peças que fazem parte da montagem. Por isso, preparar o lixo eletrônico para reuso é um desafio. Não é tão fácil quanto a reciclagem de papel, plástico ou alumínio. Os materiais são separados e volta para a fabricação de novos produtos, né? Tanto podem ser eletroeletrônicos ou outros produtos que são feitos com esse componente. Então ele é separado, o fio ele tira o cobre, né, que tem valor agregado, tira o plástico. O Brasil ainda não tem uma tecnologia de separar os metais nobres, então uma parte deles é exportado, principalmente das placas de circuito impresso, mas a gente espera também conseguir desenvolver essa tecnologia para ser tratado aqui no Brasil, para que esse material volte para o ciclo produtivo, fechando a economia circular. Grande parte dessas empresas, mais de 80% dessas empresas, são de micro porte e, por serem microempresas, elas têm ainda alguma dificuldade no sentido de estabelecimento de infraestrutura e econômico. A solução para o lixo eletrônico depende de cada um ser mais responsável. Pensar na origem e no impacto ambiental de tudo que compra. Pensar 2 vezes antes de jogar esses itens no lixo. Encontrar oportunidades de reutilizar, reaproveitar, reciclar, consertar e recuperar. E você vai ver daqui a pouco o que os governos, a indústria e você, consumidor, precisam fazer para enfrentar o problema do lixo eletrônico. Primeira em uso comercial no mundo, essa bateria de areia funciona em uma usina na Finlândia e fornece calor e água quente para 100 residências e uma piscina pública. São 100 toneladas de areia comum dentro de um cilindro de aço de 7 metros de altura, insulado para manter a areia a 600 graus centígrados, mesmo se a temperatura externa estiver abaixo de 0. A energia necessária vem de placas solares e torres eólicas, uma fonte limpa e renovável, e o calor pode durar meses. Nemo's Garden é uma horta subaquática formada por diversas biosferas autossustentáveis. A energia vem do sol e a água doce da dessalinização da água do mar. O microclima garante condições térmicas ideais para o cultivo.
Essa verdadeira estufa submarina experimental, que fica a 10 metros de profundidade, quer demonstrar que a agricultura subaquática é economicamente viável. A Horta de Nemo está aberta à visitação na Itália e agora também na Califórnia. Mudança de mentalidade. Essa é a ideia-chave para o Brasil superar o desafio do lixo eletrônico, na opinião do doutor em Economia Aplicada da Universidade de Brasília, o professor Pedro Henrique Zucchi. A população ainda não despertou para a importância da destinação dos resíduos. A gente sempre pergunta assim, enquanto estava na prateleira da sua casa, era um bem. Na hora que você não quer mais, você mistura tudo e joga no aterro sanitário, joga dentro do lixo e vai embora. Mistura eletrônico, com comida, com pano, com tudo. Então você cria isso. É preciso acabar com a lógica do não tem mais conserto, troca. Nós devemos ter uma consciência, né, que deve iniciar no ato da compra e no ato do desfazimento. Qualquer equipamento ou qualquer outro tipo de resíduo, a gente tem que ter esse cuidado, né? Então, cuidado de separar, de melhorar a separação, porque todos esses produtos podem ainda gerar renda, podem ainda ser reutilizados. Precisa de uma ação de percepção dos indivíduos de que tudo que ele consome, ele gera resíduo, e de uma percepção também das indústrias, do que elas estão produzindo e como elas vão produzir, e como que isso daí deve, em algum momento, ser tratado no final desse processo, ou seja, no ciclo de vida desse produto. Se você faz a destinação correta e reaproveita o resíduo, tira uma enorme pressão do ambiente. Nós temos que ter esse caminho que envolve não só quem vai desmontar, não só quem está reciclando, mas quem está comprando, quem está descartando. Então é uma cadeia que precisa ser incentivada o tempo inteiro para que a coisa aconteça de forma adequada. A legislação precisa avançar e a indústria precisa se adaptar para ajudarem nesse processo. Eu acredito que a legislação precisa evoluir, a legislação precisa mostrar à indústria também que ela precisa melhorar os designs, usar menos produtos, né? Melhorar a forma de desmontar o produto e que ele seja mais fácil o processo de reaproveitamento dessa matéria-prima que foi utilizada inicialmente. Políticas de incentivo podem ser criadas. Vários países têm experiências muito positivas. Podemos criar políticas como, por exemplo, depósito reembolso. Ou seja, você paga uma taxa e ao final você recebe essa taxa, porque você quer que alguém recolha e dê a destinação correta. Então nós podemos evoluir em políticas e incentivos para as famílias, né, para o consumidor poder ter o acesso ao bem e ao descontar, ou seja, ao descartá-lo, ele receber uma parte, um depósito que ele fez justamente para criar essa cadeia toda de reciclagem. Seguir o que alguns países já fazem e trazer essa experiência para o Brasil. Fundamental nesse processo é a lógica da logística reversa. É uma nova indústria que está surgindo. É uma construção, é uma nova indústria que nós estamos trazendo para dentro do país, que presta serviço, gera renda para as pessoas que estão prestando serviço, gera riqueza para o país, onde ela consegue apropriar efetivamente do resíduo, que é a indústria da reciclagem de eletrônicos, que precisa de pessoas especializadas que entendam a lógica, a desmontagem e a montagem desses equipamentos. Do lixo eletrônico se pode minerar muita riqueza. Nós estamos falando aí de um ciclo que a gente, além do plástico, né, num ciclo que nós estamos falando de mineração urbana, né? Então nós podemos utilizar isso para retirar componentes quando já passou daquela fase que não dá para reutilizar mais, não dá para recondicionar e voltar para o consumo, mesmo que em outras famílias, em outros grupos, em outros processos, e aí a gente chega à reciclagem final. É uma preocupação, sim, que não só o Brasil tem, mas a própria ONU tem, ao destacar isso nos seus relatórios. É preciso saber o que descartar, como descartar e onde descartar. Não é todo dia que você descarta um celular, então eu preciso ter um ponto de coleta e saber que esse ponto de coleta existe.
para que eu destine ele de forma mais adequada. Então, na medida que eu consiga melhorar, eu estou gerando renda, eu estou reduzindo e garimpando riquezas minerais que estão ali dentro, né, metais que estão dentro disso, e estou principalmente impactando menos o meio ambiente. Além de uma cadeia produtiva, isso vai criar uma cadeia de solidariedade. Não serve na sua casa, mas a gente serve na casa de um terceiro. Então não é só pegar, não uso mais, jogo ali, descarto, desmonto. Como é que eu monto essa cadeia de solidariedade, de redistribuição desses equipamentos? Então um computador que era para fazer processamento de imagem, hoje ele não serve para processamento de imagem, mas ele faz um texto. Levar o acesso para a população carente. O acesso à informação para a população que não tem condição de comprar. Que o Brasil está secando, os levantamentos realizados pelo MAP Biomas já têm mostrado há 3 décadas, quando começou a série histórica em relação à superfície de água no país. O ano passado até trouxe um certo alívio. Houve um aumento, bem pequeno, é verdade, de 1,5% em relação à média. Mas foi a primeira vez desde 2013 que o Brasil conseguiu superar a barreira dos 16 milhões de hectares ocupados pela água. Parece muito, mas não é. São apenas 2% de nosso território, o equivalente a 4 estados do Rio de Janeiro. Dos 6 biomas brasileiros, o Pantanal é o caso mais preocupante. Em 2022, a superfície de água até aumentou, mas o bioma ainda passa por um período muito seco. Atualmente, a redução em relação à média histórica é de 60,1%. Não por acaso, Corumbá, considerada a capital do Pantanal, é o município brasileiro que mais perdeu área de água, ficando abaixo dos 50% da mesma média histórica. O EcoSenado acaba por aqui. Obrigado pela companhia. Se você quiser rever ou compartilhar este ou qualquer outro programa da TV Senado, acesse o nosso site, senado.leg.br/TV. Também estamos no YouTube e nas outras redes sociais. Abração, até a próxima!